as curiosidades do futebol. O futebol é cheio de curiosidades. E tem um jogador que envolve toda a curiosidade e vocês vão compreender por quê. Ele envolve toda a temporada, todo o processo de entendimento da temporada passa pela ideia desse jogador. Que situação estranha, e é o que a gente vai falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando, aqui no link abaixo você tem o passo a passo de se trabalhar home office e tentar uma renda de mais de R$4.000 com um pequeno investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, ela está aqui no link da descrição. Gente, o futebol e as suas histórias e as suas peculiaridades. E por que eu lembro muito disso? O Grêmio tentou um centroavante durante grande parte da temporada. Quase anunciou esse centroavante. Depois disse que não deu certo, acabou indo para o Churinho foi contratado. Mas vocês lembram quem era o centroavante? O centroavante era Luiz Adriano, confirmado pelo próprio Paulo Luz. Luiz Adriano, centroavante do Palmeiras. E que acerto era essa contratação. Só que na época a gente não viu assim. A gente vê que era um acerto hoje. Por quê? Porque Luiz Adriano é o grande nome do Palmeiras. Palmeiras que é finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil e um dos times postulantes ao Campeonato Brasileiro. E ele é o principal nome que tem decidido os jogos para o time de Abel Ferreira. Vê como é curioso o futebol. Como a gente precisa ter um entendimento na hora e mais, entender o caminho das coisas. O Grêmio naquele momento que quase acertou, segundo o Paulo Luz, o Grêmio esteve muito próximo de acertar com o Luiz Adriano. Teria reforçado o seu time com um jogador forte e teria desmanchado o Palmeiras. E poucos meses depois a gente olha essa escolha do Grêmio, essa escolha do Paulo Luz e muda a opinião de certa maneira. Por quê? Porque naquele momento a gente era envolvido também pela relação do Luiz Adriano com o próprio Internacional. E hoje a gente vê que o Luiz Adriano seria um jogador muito importante. Acho, inclusive, que seria titular do Grêmio no lugar de um dos principais nomes do Grêmio, que era o Diego Souza. O Grêmio não conseguiu efetivar essa contratação. Na verdade, a gente não sabe exatamente se foi falta de dinheiro, se foi porque o Luiz Adriano acabou não querendo vir, ficar no Palmeiras, se houve aumento lá, a gente não sabe. O fato é que a leitura daquele ato teria mudado todo o contexto do futebol brasileiro. Todo o contexto. A gente não pode nem saber entender ou medir o que representaria uma peça diferente saindo de um clube e indo para outro. Isso serve também, um pouquinho mais atrás, para Marinho saindo do Grêmio e indo para o Santos, serve. Mas eu acho que neste caso é incontestável que a figura de Luiz Adriano mudaria o contexto de toda a temporada, inclusive de outros clubes não envolvidos, como clubes que estão aí lutando contra Palmeiras, sobretudo o Grêmio que luta também, mas o Palmeiras lá na Libertadores, por exemplo. Essa é uma curiosidade do futebol que a gente tem que trazer para vocês, porque um ato, e ali um ato que teria mudado a rota das coisas. O futebol ele é muito dinâmico. Rafael Bandeira dos Santos dizia, futebol é dinâmico. Por quê? Porque ele muda com uma linha, uma vírgula, muda todo o contexto da história. E a gente tem que colocar agora, porque isso foi amplamente divulgado na época e se passou. E hoje a gente vê a força do Palmeiras baseado em cima do seu centroavante, começa a entender. Tinha razão Paulo Luz. Tinha razão Paulo Luz de contratar o Luiz Adriano e o Grêmio acabou não efetivando. Pode-se tentar agora fazer uma leitura de por que o Grêmio não conseguiu contratar, o que faltou. Porque isso vai ser amplamente discutido. Isso mudaria a história. Não mudou, mas esse ato teria mudado a história de Grêmio e de Palmeiras na temporada. E como é curioso quando isso acontece. A gente precisa vir aqui lembrar, porque também esse espaço é de curiosidade. Se tivesse contratado o Luiz Adriano, tudo seria diferente, vocês podem apostar. Mais até para os nossos adversários do que para nós. Mas teria sido diferente. Ver como o futebol é dinâmico, como um ato muda tudo.
a gente não conseguiu e agora a gente vai ter que enfrentar o cara. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.